Vivemos em uma era definida pelo progresso e pela ciência, mas a verdade é que muitas mentes ainda operam acorrentadas por forças que se opõem a tudo isso. O que muitos chamam de convicção pode ser, na realidade, um refúgio da realidade e uma fuga da exigência implacável da lógica. Se você deseja entender por que o seu potencial e o avanço da sociedade encontram tantas barreiras, precisa encarar um desafio que poucos têm coragem de aceitar. Ayn Rand, a filósofa que defendeu o egoísmo racional e a supremacia do indivíduo, foi categórica ao declarar: a fé é o pior mal da humanidade, pois é o oposto exato da razão. Essa frase não é um simples comentário. Ela é uma declaração de independência contra tudo o que impede o homem de pensar e de ser livre. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que a fé é considerada a antítese da vida humana e o verdadeiro motor da estagnação. Este conteúdo não é um ataque à sua espiritualidade, mas um convite à lucidez intelectual e uma exposição da paralisia que a crença impõe à ação. Agora, a escolha é sua: continuar no conforto das ilusões ou abraçar a razão como a única bússola para sua existência. Contextualização: quem foi Ayn Rand? Para entender essa postura radical, precisamos olhar para a trajetória de Eliza Rosenbaum, mundialmente conhecida como Ayn Rand. Nascida na Rússia em 1905, ela testemunhou em primeira mão os horrores da Revolução e a ascensão de sistemas que esmagavam o indivíduo em nome do coletivo. Essa experiência moldou sua defesa intransigente da liberdade. Ao emigrar para os Estados Unidos, Rand desenvolveu o objetivismo, uma filosofia que prega a razão como o único meio de conhecimento e o egoísmo racional como o princípio ético fundamental. Em sua obra nascente, ela narra a história de um arquiteto que se recusa a comprometer sua visão artística, celebrando a integridade contra a mediocridade. Já em sua obra-prima, A Revolta de Atlas, ela apresenta um mundo onde os grandes inovadores entram em greve contra um sistema que os explora, fazendo uma defesa radical do papel vital dos indivíduos produtivos. Rand não apenas criticou o misticismo, ela defendeu que o homem deve viver por si mesmo, buscando sua própria felicidade como o mais alto propósito moral. Principais pontos de reflexão: a fé como obstáculo à razão, o inimigo do pensamento. A análise da frase começa com: a fé é o pior mal da humanidade. Para Rand, a fé não é uma virtude, mas um vício intelectual. A crítica é que ela exige a suspensão do julgamento racional, a aceitação de proposições sem evidências, ou até mesmo contra elas. Essa abdicação da razão é o primeiro passo para a estagnação e a destruição. Hoje, vemos como a fé cega em ideologias políticas ou religiosas leva à negação de fatos científicos, como a crise climática ou a eficácia de vacinas, resultando em consequências catastróficas para a sociedade e o planeta. A fé é um caminho para a verdade ou uma barreira intransponível para o conhecimento. O oposto exato da razão, a antítese da vida humana. A frase culmina em: pois é o oposto exato da razão. Rand argumenta que a razão é a ferramenta primária do homem para a sobrevivência e o florescimento. A crítica é que a fé, ao se opor à razão, se opõe à própria vida. Ela vê a fé como um princípio de morte, pois impede o homem de lidar com a realidade de forma eficaz. A história está repleta de exemplos de como a fé levou a decisões irracionais, como a perseguição de cientistas ou a destruição de conhecimento, em nome de dogmas que se mostraram falsos. A fé, para Rand, é a negação da capacidade humana de pensar e agir de forma autônoma. Se a razão nos guia para a vida, a fé nos conduz para qual abismo? A fé como fuga da realidade, o refúgio dos incompetentes. Rand via a fé como uma fuga covarde da realidade e da responsabilidade de pensar. A crítica é que ela oferece respostas prontas e consolo fácil para aqueles que se recusam a enfrentar a complexidade do mundo. Em vez de buscar soluções racionais para os problemas, a fé incentiva a esperança em milagres ou na intervenção divina. Isso é evidente em comunidades que, diante de crises sociais ou econômicas, priorizam a oração e a crença em soluções sobrenaturais em detrimento de ações concretas e baseadas na razão, perpetuando ciclos de miséria e dependência. A fé é um porto seguro para a alma ou uma prisão para a mente que se recusa a enfrentar a vida.
A destruição do indivíduo, o sacrifício do ego. Para Rand, a fé exige o sacrifício do indivíduo em nome de um ideal abstrato ou de uma entidade superior. A crítica é que ela aniquila o ego, a fonte da criatividade e da produtividade humana. Ao pregar o altruísmo e a abnegação, a fé impede o homem de buscar sua própria felicidade e de realizar seu potencial máximo. O versículo Mateus 16, 25. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que perder a sua vida por amor de mim, achá-la, é um exemplo de como a fé promove a renúncia do eu em favor de uma promessa futura, esvaziando o presente de significado. Qual o valor de uma vida vivida em sacrifício, negando a si mesmo em nome de uma promessa incerta? A fé como base do coletivismo, a anulação da singularidade. Rand argumentava que a fé, ao exigir a subordinação do indivíduo a um grupo ou a uma divindade, é a base do coletivismo. A crítica é que ela anula a singularidade e a autonomia, transformando os homens em uma massa homogênea e controlável. As religiões, com seus dogmas e rituais, criam um senso de pertencimento que, para Rand, é uma forma de aprisionamento. Isso é visível em regimes totalitários que utilizam a retórica religiosa para unificar a população em torno de um líder ou de uma causa, suprimindo qualquer forma de dissidência individual em nome da unidade ou da fé coletiva. A fé une os homens ou os dissolve em uma massa sem identidade, pronta para ser manipulada? A paralisia da ação, a espera pelo sobrenatural. A fé, ao prometer soluções divinas, paralisa a ação humana e a busca por soluções reais. A crítica é que ela desvia a atenção dos problemas terrenos, incentivando a passividade e a espera por uma intervenção milagrosa. Em vez de agir para mudar o mundo, o fiel é incentivado a rezar e a ter fé. Isso é evidente em situações de crise humanitária, onde a fé é usada para justificar a inação, acreditando que Deus proverá, enquanto pessoas sofrem e morrem por falta de recursos e de ação humana concreta. A fé é um motor para a mudança ou um freio para a ação, que nos condena à inércia. A fé como fonte de conflito, o embate contra o racional. Rand via a fé como uma fonte inesgotável de conflitos, pois ela se baseia em crenças irracionais e irreconciliáveis. A crítica é que, ao se opor à razão, a fé gera divisões e guerras em nome de verdades absolutas que não podem ser comprovadas. A história das guerras religiosas, das perseguições e da intolerância é um testemunho sangrento de como a fé, quando confrontada com a diferença, recorre à violência. O versículo Lucas 12, 51, Pensais vós que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes discórdia, é frequentemente usado para justificar a divisão e o conflito em nome da fé. Quando a fé se torna a única verdade, o que acontece com aqueles que ousam pensar diferente? A corrupção da moralidade, o bem e o mal arbitrários. Para Rand, a fé corrompe a moralidade ao baseá-la em mandamentos divinos arbitrários, em vez de princípios racionais. A crítica é que o bem e o mal deixam de ser definidos pela razão e pelas consequências reais das ações, passando a ser ditados por uma autoridade externa. Isso leva a uma moralidade hipócrita, onde atos cruéis podem ser justificados em nome de Deus, e atos benevolentes podem ser condenados se não estiverem de acordo com o dogma. A história da Inquisição, que torturava e matava em nome da salvação das almas, é um exemplo brutal de como a fé pode perverter a moralidade humana. A moralidade baseada na fé é um guia para a justiça ou uma licença para a crueldade em nome de Deus. A fé como ferramenta de controle político, o altar do poder. Rand argumentava que a fé é uma ferramenta poderosa para o controle político, pois ela subordina a mente dos indivíduos a uma autoridade superior. A crítica é que a religião é frequentemente instrumentalizada por regimes autoritários para legitimar seu poder e suprimir a dissidência. Ao prometer recompensas celestiais para a obediência terrena, a fé desvia a atenção das massas das injustiças e da opressão. Isso é visível em ditaduras que utilizam a religião como um pilar de seu governo, silenciando vozes críticas e mantendo o povo sob controle através do temor e da esperança em um futuro pós-morte. A fé é um caminho para a liberdade ou uma ferramenta para a escravidão política. A supremacia da razão, o caminho para a grandeza humana.
Para Rand, a libertação da humanidade reside na total adesão à razão. A crítica é que somente através do pensamento independente e da busca incessante pelo conhecimento o homem pode alcançar seu potencial máximo. A fé, ao se opor a isso, é o maior inimigo do progresso e da felicidade humana. A ascensão da ciência e da tecnologia, impulsionada pela razão, transformou o mundo e elevou a qualidade de vida de bilhões. Rand defende que, ao rejeitar a fé e abraçar a razão, o homem se torna o arquiteto de seu próprio destino, capaz de criar um mundo de abundância e liberdade, sem a necessidade de deuses ou dogmas. A verdadeira grandeza humana reside na fé cega ou na coragem de pensar por si mesmo e moldar o próprio destino. Análise da frase. A fé é o pior mal da humanidade, pois é o oposto exato da razão. Esta frase de Ayn Rand é um manifesto pela supremacia da razão. A análise parte por parte revela a implacabilidade de sua tese. A fé é o pior mal da humanidade e estabelece a fé não como uma força benigna, mas como a raiz de todo o sofrimento e estagnação, pois é o oposto exato da razão. Fundamenta essa condenação na incompatibilidade irreconciliável entre os dois conceitos. Rand argumenta que a fé não é apenas diferente da razão, mas sua antítese direta, um princípio que nega a própria capacidade humana de pensar, de julgar, de viver. Ela expõe que a fé, ao exigir a abdicação da mente, condena o homem à servidão e à mediocridade, impedindo de alcançar a grandeza que só a razão pode proporcionar. A frase é um chamado urgente para que a humanidade se liberte das amarras do misticismo e abrace a luz da lógica como seu único guia. Se esse conteúdo te fez pensar, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta e comente abaixo qual a sua opinião sobre a frase de Ayn Rand. Até o próximo vídeo.